Somente o fogo do amor divino faz a alma correr e voar para Deus. 1º de novembro de 1903. Continuando, no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma e percebi-me como um pequeno barco a vapor. Fiquei completamente admirada ao ver-me reduzida a essa forma. Nesse momento, meu adorável Jesus veio e disse-me: minha filha, a vida do homem é como o vapor. Assim como o vapor só se move pelo fogo, e na medida em que o fogo é mais vivo, mais velozmente ele corre. Se for pouco, move-se lentamente. Se apaga, fica imóvel. Assim também é a alma. Se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que ela voa acima de todas as coisas da terra e corre sem cessar para o seu centro, que é Deus. Se, porém, é pouco, pode-se dizer que caminha com dificuldade, rastejando-se e sujando-se com tudo o que é terreno. E se esse fogo se apaga, ela permanece imóvel, sem a vida de Deus em si, como morta para tudo o que é divino. Minha filha, quando a alma realiza todas as suas ações com o único fim de amar-me e não deseja outra recompensa pelo que faz além do meu amor, caminha sempre sob a luz do dia para ela, jamais à noite. Mais ainda, caminha dentro do próprio sol, que quase como um vapor a envolve, fazendo-a caminhar nele e permitindo-lhe desfrutar de toda a plenitude da luz. Não só, mas suas próprias ações servem-lhe de luz ao longo do caminho e fazem-na crescer sempre em nova luz. 8 de novembro de 1903. Rezar pelo próximo, porque pertence a Deus. Encontrando-me no meu estado habitual, rezava por certas necessidades do próximo, quando o bendito Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: por qual fins rezas por essas pessoas? Respondi: Senhor, e tu, por qual fim nos amastes? E ele: amo-vos, porque sois coisa minha mesma. E quando o objeto é próprio, sente-se compelido, quase por necessidade, a amá-lo. E eu, Senhor, rezo por essas pessoas, porque são tuas. Do contrário, não teria me interessado por elas. E ele, colocando-me a mão na fronte, quase pressionando-a, acrescentou: ah, então é assim, porque são minhas? Assim está bem o amor ao próximo. 10 de novembro de 1903. O verdadeiro amor é esquecer-se de si mesmo para viver para a pessoa amada. E quem tudo esquece, tudo encontra. Continuando no meu estado habitual, quando mal vi o bendito Jesus, ele disse-me: minha filha, o verdadeiro amor esquece-se de si mesmo e vive dedicado aos interesses, às dores e a tudo o que pertence
a pessoa amada. E eu perguntei: Senhor, como é possível esquecer-se de si mesmo enquanto nos sentimos tanto? Não é algo distante ou separado de nós que possamos esquecer facilmente. Ele acrescentou novamente: nisso está o sacrifício do verdadeiro amor. Enquanto a pessoa tem consciência de si mesma, deve viver dedicada a tudo o que pertence à pessoa amada. Aliás, se lembra de si mesma, esse pensamento deve levá-la a esforçar-se ainda mais para consumir-se pelo objeto amado. E o amado, ao perceber que a alma se entrega totalmente por ele, saberá bem recompensá-la, dando-lhe todo o seu ser e fazendo-a viver sua vida divina, de modo que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio e encontra-se o belo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a insensatez e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. 16 de novembro de 1903. O amor mais puro e perfeito é fruto do sacrifício e do renegar a si mesmo. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi-me com o menino Jesus em seus braços, e uma virgem estendeu-me por terra para que eu sofresse a crucificação, não com cravos, mas com fogo, colocando-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus, que me assistia enquanto eu sofria, disse-me: minha filha, não há sacrifício sem a renegação de si mesmo. E o sacrifício e a renegação de si fazem nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo o sacrifício sagrado, acontece que ele consagra a alma como um digno santuário próprio para fazer ali a minha perpétua morada. Por isso, permite que o sacrifício opere em ti para tornar sagrados tua alma e o teu corpo, para que tudo em ti seja sagrado e totalmente consagrado a mim. 19 de novembro de 1903. Participando do sofrimento de Jesus, participa-se das qualidades, honras e ofícios de Jesus. Continuando no meu estado habitual, vi dentro de mim o bendito Jesus, e uma luz no meu intelecto dizia: enquanto se é nada, pode-se ser tudo. Mas como? Torna-se tudo pelo padecer. O padecer faz a alma tornar-se pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor e defensor. E como verdadeiro padecer é aquele querido por Deus em nós, quando a alma se aquieta plenamente em sua vontade, esse
aquietamento unido ao padecer faz com que a alma reine sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como padecer deu a Cristo todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim também a alma, ao participar do padecer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o tudo. Há um padecer que é por amor e torna participantes da paixão de Jesus, e outro que é por castigo e para chamar a conversão. 23 de novembro de 1903. No meu interior, senti-me impressionada com aquilo que havia escrito acima, como se não fosse conforme a verdade. Assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, não está certo o que escrevi? Como pode haver tudo isso com um mero padecer? E ele respondeu: Minha filha, não te maravilhes, porque não há beleza que se iguale ao padecer unicamente por amor a Deus. Do meu coração partem continuamente dois raios. Um é de amor, que fere todos aqueles que estão em meu seio, ou seja, que permanecem em minha graça. Esse raio fere, mortifica, sana, aflige, atrai, revela, consola e continua a minha paixão e redenção. O outro raio parte do meu trono e eu o confio aos anjos que, como meus ministros, fazem-no alcançar toda espécie de pessoas, castigando-as e incitando-as à conversão. Enquanto dizia isso, participou-me de suas penas e disse: Eis também em ti a continuação da minha redenção. 24 de novembro de 1903. Cada palavra de Jesus é um anel de graça para encadear a criatura. Se ela corresponde, forma-se uma corrente. Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus em meu interior, ele, como se quisesse dissipar minhas dúvidas, disse-me: Filha, eu sou a própria verdade e de mim jamais pode sair qualquer falsidade, no máximo, algo que o homem não compreenda. E isso faço para mostrar que se não compreende bem a palavra, como se pode compreender inteiramente o Criador? A alma deve corresponder colocando em prática a minha palavra. Cada palavra é como muitos anéis de graça que saem de mim como um presente para a criatura. E se ela corresponde, encadeia esses anéis aos que já adquiriu. Caso contrário, devolve-os ao Criador. Não só isso acontece, mas eu só falo quando vejo que a criatura tem capacidade de receber esse dom. Ao corresponder, ela não só adquire anéis de graça, mas adquire também anéis de sabedoria divina. E se os vejo encadeados pela correspondência, disponho-me a conceder-lhe outros dons. Contudo,
Se vejo meus dons sendo rejeitados e devolvidos, recolho-me e faço silêncio. As ações humanas e até mesmo o padecer valem, porquanto são fruto da divina vontade. 3 de dezembro de 1903. Continuando no meu estado habitual, por pouco tempo veio o meu bendito Jesus e disse-me: minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum anexo com a minha vontade, põe Deus fora de sua criação. Mesmo o próprio padecer, por mais santo, nobre e precioso que seja aos meus olhos, se não é parto da minha vontade, em vez de me agradar, indigna-me e causa-me desgosto. Ó potência da divina vontade, quão santa, adorável e amável és! Contigo somos tudo, ainda que nada façamos, porque a tua vontade é fecunda e nos dá a luz para todos os bens. Sem ti somos nada, ainda que façamos tudo, pois a vontade humana é estéril e torna estéreis todas as coisas. Quem não pode receber Jesus encontra no próprio desejo um purgatório de amor, que forma uma comunhão espiritual de puro amor. 5 de dezembro de 1903. Não podendo receber a comunhão, nesta manhã eu me sentia inteiramente aflita, mas resignada, e pensava comigo mesma: se não fosse por estar na condição de vítima e acamada, certamente poderia tê-lo recebido. Disse então ao Senhor: vê o estado de vítima, me submete ao sacrifício de privar-me de receber-te no sacramento. Aceita ao menos o sacrifício de privar-me de ti para te agradar, como um ato mais intenso de amor por ti, que ao menos pensar que a tua própria privação atesta ainda mais o meu amor por ti, adoece a amargura da tua ausência. Enquanto dizia isso, lágrimas escorriam dos meus olhos, mas, ó bondade do meu bom Jesus, assim que adormeci, sem me fazer esperar nem buscar tanto como de costume, ele veio de imediato e, colocando as mãos sobre meu rosto, acariciava-me toda e disse: minha filha, pobre filha, coragem, a minha privação estimula ainda mais o desejo, e nesse desejo estimulado, a alma respira a Deus, e Deus, sentindo-se ainda mais inflamado por esse ardor da alma, respira a alma. Nesse mútuo respirar entre Deus e a alma, inflama-se ainda mais a sede do amor, e sendo o amor um fogo, ele forma o purgatório da alma, e esse purgatório de amor não lhe serve apenas para uma única comunhão por dia, como permite a Igreja, mas para uma comunhão contínua. Assim como é contínuo o respiro, são, porém, todas comunhões de puríssimo amor, somente de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, daí resulta que o amor é mais intenso. Assim retribuo eu, não a quem não quer receber-me, mas a quem não pode receber-me, privando-se de mim para contentar-me. 10 de dezembro de 1903. Quem busca o Senhor renasce tantas vezes em Deus,
Esta é a vida dos bem-aventurados. 10 de dezembro de 1903. Continuando no meu estado, sentia um peso sobre minha alma, como se todo o mundo gravitasse sobre mim, pela privação do meu bendito Jesus. Da minha imensa amargura, fazia o máximo que podia para buscá-lo. Quando veio, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me busca, recebe uma cor, um traço divino. Assim tantas vezes renasce em mim, eu renasço nela. Enquanto ele dizia isso, eu estava pensando no que havia dito, quase maravilhada, e disse: Senhor, o que queres dizer com isso? E ele acrescentou: Oh, se soubesses a glória e a satisfação que todo o céu sente ao receber esta nota vinda da terra, de uma alma que busca incessantemente a Deus completamente em harmonia com a deles, o que é a vida dos bem-aventurados, quem a constitui, é esse renascer continuamente em Deus e Deus neles. É isso que significa dizer que Deus é sempre antigo e sempre novo, e nunca se experimenta cansaço, porque estão em contínuo ato de nova vida em Deus. Livro do Céu, volume 6, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.